doença arterial periférica. Então, a doença arterial periférica, né, ela é um importante marcador de doença aterosclerótica avançada. Então, toda vez que a gente olhar para o paciente com doença arterial periférica, a gente vai imaginar a ponta de um iceberg, né? E eu quero que vocês fiquem com essa imagem mesmo na cabeça, né, do doente mais grave, talvez o mais grave aí no perfil de arteropatias, né? No mundo, a gente estima que 200 milhões de pessoas são afetadas pela doença, mas é fato, né, é notório, aqui no Brasil, cerca de 5 a 10 milhões, mas com certeza há uma porcentagem de subdiagnóstico não desprezível, né, por causa dessa questão do mistério que eu falei para vocês, né, um conteúdo extremamente especializado e que não é de domínio de boa parte dos médicos, né, por melhor que a formação seja mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, né, tem um trabalho aqui do estado de São Paulo, né, em 10 anos a gente deve ter feito perto de 11 mil revascularizações de membro, né, gerando um gasto de mais de 20 milhões de dólares, fora aqueles que nem foram elegíveis para revascularização, né, cujo tratamento inicial foi oferecido foi uma amputação primária, por exemplo, né. Então, é bastante relevante, certamente na prática clínica de vocês em geriatria, vocês vão se deparar com esse perfil de doente, com certeza, né? Infelizmente, né, uma coisa que me chateia um pouco é que ela é negligenciada por pacientes e médicos, né? Não só os pacientes são menos aderentes, mas também os médicos parecem ter menos consciência da gravidade dela e, portanto, eles são menos ativos na hora de prescrever os remédios e fazer as recomendações de controle de fatores de risco e tudo. Então, tem esse trabalho da Ana Durazo, né, que é cardiologista, que fez no próprio ambulatório de vascular lá do HC, anos atrás, e ela fez uma pesquisa aí com os médicos, né, que estavam do staff, os residentes, todo mundo, para ver como que era que a gente estava orientando os pacientes na questão de cessar tabagismo, controlar a pressão, tudo, e assim, era muito pobre realmente as orientações. E aí ela atravessou a rua e foi fazer isso no ENCORE, e aí ela percebeu também que quando o problema é no coração, né, tanto para o paciente quanto para o médico, parece que a consciência de tratar é maior, né, para o paciente, porque se ele tem um problema no coração, ele acha que ele vai morrer, né, então daí ele é mais enérgico nas mudanças que ele precisa fazer também, né, então, infelizmente, aí dos dois lados a gente tem uma negligência, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Por favor, quando quiserem. Então, o perfil de doente ele é especialmente grave, né, por causa da concomitância com as outras doenças. Então, existe essa interposição, né, de leitos arteriais afetados, e dentre eles eu destaco os três, principalmente, né, o território coronariano, que deve ter a maior prevalência de doentes mesmo, né, o território cerebrovascular, e aí a gente está pensando muito em carótida, mas também em doença intracraniana, e a doença arterial periférica. Então, a gente deve ter mais ou menos 60% dos pacientes com doença arterial periférica também afetados nos outros territórios, né? E não só isso, né? Gravemente afetados. Se a gente for olhar, né, porcentagem de pacientes com doença arterial periférica, e a gente for olhar para a coronária desses pacientes, e a gente vai encontrar extratos de doentes, assim, até 90% dessa população, e principalmente daquele paciente com isquemia crítica, ele tem alguma coisa na coronária, ou ele é assintomático, né, é uma estenose não significativa, ou ele tem uma alteração no eletro, ou ele tem realmente já uma angina, ou um infarto prévio, ou uma revasque prévia, né? Ele tem, assim, o histórico coronariano do paciente com doença arterial periférica, ele é positivo, né? Positivo, né? Não, dificilmente o paciente tem uma isquemia no dedo, né? Tendo o coração absolutamente normal, tá? Isso precisa ser algo bastante interiorizado mesmo na prática clínica, né? E qual é a importância, né? Qual que é a importância da gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? Além
do burden, né? Além do problema de saúde, né, que a gente tem com isso, né? Se a gente tiver mais médicos capacitados em reconhecer e diagnosticar a doença, a gente vai proporcionar potencialmente não só aumento de sobrevida dos pacientes, mas também com maior qualidade de vida. Por quê? A gente está falando de um paciente que ele tem major cardiovascular events, né? Ele tem infarto, AVC e morte cardiovascular, né? Sendo esse infarto a principal causa de morte nessa população. E você vai ter também nesse doente Mayo, né? Vocês estão acostumados com esse Mayo? Que é o Major Limb Event, né? O Major, eu estou perguntando se vocês estão acostumados, porque esse meio é uma coisa que a gente tem visto de 2 anos para cá, os trabalhos em vascular trazerem isso, né? Estatística de Mayo. Porque o evento no membro, né? Que evento no membro? Isquemia aguda, isquemia crítica ou uma amputação maior. Esse evento meio, ele é assim, catastrófico na vida do paciente, né? É um negócio muito grande, né? Talvez ele devesse ser considerado da importância do infarto mesmo, né? Isso não vinha sendo mensurado dessa forma até, como eu falei, até tão recentemente as pessoas começaram a quantificar os meios mesmo e buscar ações que reduzam esses eventos de membro. Tudo bem? E aí, antes de eu partir para a doença propriamente dita, né, que eu vou explicar o quadro clínico, né, o diagnóstico, tudo, os tratamentos, eu queria fazer uma diferenciação conceitual importante, tá? Então, quando a gente está falando da doença arterial periférica, a gente está pensando naquele indivíduo crônico, né? Ele tem uma doença de base, essa doença tem uma evolução que pode chegar numa amputação, num risco de perda do membro. A gente tem um outro doente, que é o doente que tem uma isquemia aguda, né? Ele pode ter um acidente de placa, fazer uma trombose arterial, e, né, ele era um crônico que virou agudo? Pode. Mas a maior parte das isquemias agudas, ela tem um perfil fisiopatológico diferente, né? Ela é cardioembólica, né? Normalmente é uma área inativa do coração por infarto, por fibrilação atrial, outras arritmias, que acaba mandando aí um êmbolo para a circulação arterial, né? Isso daí você vai ter, assim, cardioembólico é 80, 90% dos casos dos agudos. Esse doente agudo, ele desenvolve rapidamente sintomas de isquemia na perna, né? Uma dor isquêmica lancinante que normalmente o leva para o hospital e em poucas horas, se ele não reverter a perfusão do membro, ele vai acabar possivelmente perdendo a perna, né? Perdendo a perna mesmo. O doente crônico, né, que a gente quer o assunto da aula, ele é aquele da doença polivascular. Ele é um arteriopata de longa data. Às vezes ele já tinha uma claudicação prévia, né? Tinha dor na perna. Ou às vezes ele tem uma ferida que começa, essa ferida vai piorando ao longo de 2 semanas, 3, às vezes alguns meses, né? Ele tem ele fica com a perna, né? Às vezes ele tem muita dor, pouca dor, a dor é variável, mas ele não vai ter esse perfil de perder a perna em poucas horas, né? Você tem ainda até um tempo para revascularizar, programar. E nesse paciente, a principal causa é a aterosclerose. Tudo bem? Né? Tem outras causas agudas também, né? Mas essa cardioembólica é a que a gente vai ver na larga maioria das vezes, tá? E o que que causa, né, essa ateropatia crônica das artérias da perna, né? A aterosclerose, né, a gente sabe, a mesma doença, né? Eu explico assim para o paciente, olha, a mesma doença que dá infarto no coração pode dar um infarto na perna, né? Para eles entenderem. Então, a claudicação é a angina da perna, né? Agora, você vai ter outras coisas, né, menos frequentes, né? Você tem vasculites obstrutivas, né? A tromboangite obliterante é uma entidade que dá mais em homem, né? Dá mais em jovem, é uma reação exuberante muitas vezes ao cigarro, mas pode ser a outras drogas também, né? A gente vê um padrão de vasculite às vezes associado com cocaína, né? Com outros tipos de droga, com maconha também, né? A arterite de Takayama, ela não dá tanta
obstrução arterial periférica, né? Ela vai dar mais de grandes vasos, vasos da base, né? Carótida, subclávia, mas ela pode eventualmente ter alguma manifestação periférica também. SAF, né? SAF é uma trombofilia, né? Uma manifestação de hipercoagulabilidade, daí pode provocar tromboses arteriais, e muitas vezes quando a gente vê uma trombose arterial num indivíduo jovem, a gente vai atrás de pesquisar SAF mesmo, né? Síndrome do anticorpo antifosfolípide. E os aneurismas periféricos. Aí os aneurismas periféricos, eu vou fazer um adendo, né? O mais comum deles é o de poplítea, né? Da artéria poplítea, em segundo lugar é o da artéria femoral, mas você pode ter uma obstrução por trombo desses aneurismas insidiosa ao longo do tempo, né? E aí o paciente se comporta como doente arterial crônico mesmo, aí ele vai começar a claudicar, tudo, né? Ou você pode ter tromboses agudas do aneurisma, e daí ele vai virar um doente agudo, né? Que não é o cardioembólico, ele é uma trombose aguda de aneurisma, e daí se ele virar um agudo, né? Manifestar-se com um agudo, ele precisa ir para revascularização imediata também, tá? Então, o aneurisma periférico, quando ele começa a obstruir, ele pode ter os dois comportamentos. Tudo bem? Bom, e aí eu trouxe esse slide, né, pensando em vocês. Então, é um slide de idade, né? É um slide de idade mostrando, né, que a idade, né, tem uma influência aí na questão da prevalência, né? A prevalência de doença arterial periférica aumenta com a idade, tá? Mas eu vou ainda contar para vocês quais são os indivíduos que a gente deve se preocupar mais, né? Quais são os nossos sinais de alerta aí. Mas só para entender, né, que na atenção aí geriátrica, né, na população idosa, a gente vai ter uma prevalência bem maior do que nos indivíduos jovens, né? Então, quais são os fatores de risco conhecidos, né? Sexo masculino, né? Sexo masculino, né? Conforme todo o perfil de doença cardiovascular, né? A gente tem visto aí nos outros territórios também. E tabagismo, né? Tabagismo é uma grande causa de doença arterial para eu tratar na minha prática clínica, né? É bastante associado a aneurismas, né? Todo tipo de estenose, doença das artérias aí do tabagismo, e até nas venosas ele entra também, né? Impressionante a capacidade dele de lesar o leito vascular, né? E a gente vai ter um aumento do risco relativo para doença arterial periférica da ordem de até 5,4, né? Associado ao tabagismo como fator, né? A história familiar, sem dúvida, tem um componente muito importante, né? Conforme as outras doenças arteriais também, diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemia, né? E aí você vai ter todo aquele perfil metabólico do doente arteriopata clássico, né? Atuando aí como potencializador para essa doença. Tudo bem? Então, assim, né? Como que o doente com doença arterial periférica chega, né, para você? Ó, o que é um pouco traiçoeiro é que, de fato, 30% dos doentes, pelo menos, não vai ter sintoma, né, dessa doença. Então, ele não claudica, ele não te dá nenhuma pista. Por outro lado, parte desses indivíduos assintomáticos não são aqueles que vão progredir para um quadro clínico mais exuberante, né? Eu vou detalhar isso melhor para vocês, mas de qualquer forma, alerta para uma necessidade da gente ser mais pesquisador, né? Mais investigador. Em quem? Possivelmente em todos aqueles acima de 65 anos, né? Entre os 50 e os 64 anos, aqueles que têm fator de risco para aterosclerose, diabéticos, história de tabagismo, hiperlipidemia, hipertensão, né? História familiar de doença arterial periférica. A idade menor de 50 anos com diabetes mellitus e mais um fator de risco aterosclerótico, ou com qualquer indivíduo com doença aterosclerótica em leitos vasculares conhecidos, principalmente coronária, né? Então é obrigatório, né? Pegar um doente coronariopata e ver a artéria da perna dele como está, né? É obrigatório, a mesma para carótida,
né? O mesmo para os aneurismas aórticos, né? Isso precisa ser pesquisado, né? E o que é a claudicação? Claudicação é muito legal, né? Porque tem poucas coisas em medicina que são patognomônicas, né? Pouquíssimas coisas. E a claudicação intermitente é um desses sintomas, né? Então, o que que é a claudicação? O indivíduo é a angina da perna, né? O indivíduo no repouso, ele não sente nada, ele começa a andar, e daí você vai ter aquele perfil do paciente que tem dor no mínimo esforço, no médio esforço e no esforço grande, né? Então é exatamente igual a angina, vamos dizer assim. Então tem o indivíduo que vai ter dor na perna quando ele sobe a ladeira, né? Então esse tipo de coisa que você precisa pesquisar, né? Não só no plano, mas também no íngreme, né? E aí o paciente começa a andar e ele tem lá uma obstrução na artéria. Então, aquelas artérias colaterais, né, que passam, né, em volta daquela obstrução, elas dão conta de fazer a entrega de oxigênio para aquela musculatura que está caminhando até um certo ponto, até o ponto 1, onde ele começa realmente a ter os primeiros sintomas de dor, né, de ali aumento da anaerobiose, ácido lático, tudo, ele começa a ter os primeiros sintomas de dor, e daí no número 2, né, depois de uma certa distância, ele é obrigado a parar, né, obrigado, não consegue mais andar de tanta dor. E aí o que chama muita atenção é que ele para de andar, a dor vai embora, né, a dor some, ele fala, chama muita atenção isso, porque normalmente você pensar, né, uma dor de ciatalgia, tudo, a pessoa precisaria de uma posição de uns minutos para se acomodar, né, assim, uma dor articular, né, ficaria doendo um tempo, né, a claudicação não, né, ele parou de andar, a dor vai embora, né, então é assim, é muito interessante isso como sintoma, né? E apesar de não estar presente em todos os pacientes, é uma coisa que dá para investigar da história clínica, né? Dá para perguntar, né? Se é pior de manhã, à noite, como é que ela acontece, né? Diz muito, né? Esse sintoma. Dúvidas? E aí você vai ter, né, outras coisas acontecendo. Eu costumo falar para os alunos do quarto ano que vascular é muito fácil, né? Eu começo já com essa provocação, que todo mundo, ninguém concorda comigo de início, mas assim, eu espero que vocês consigam enxergar isso que eu estou tentando trazer, né? Porque assim, se o indivíduo chega, né, com uma história de dor na perna, né, a queixa, dor na perna, se você conversa 5, 10 minutos com ele, você já sabe que ele é diabético, que ele já infartou, tem um estente na coronária, tudo, já acende uma luz, né, já acende uma luz. Bom, pode ser uma dor na perna arterial, né. Alguns doentes, eles até trazem isso, pô, eu sou diabético, eu tô com uma dor na perna, vai ver alguma coisa, né, vascular, né, então existe esse questionamento, né. Conforme a gente vai ver o paciente, a inspeção é muito reveladora, né? Você vai ter alterações de cor, às vezes tem uma palidez, ou às vezes tem uma isquemia mesmo, né? Tem os sinais que eu vou mostrar para vocês fotos, né? E, além disso, quando você vai pôr a mão, né, doente, você vai examinar o doente, você percebe às vezes diminuição da temperatura, né? Alterações do trofismo, então aquela pele que não tem turgor, né? O pé com aquela atrofia dos músculos interdigitais, aquele pé atrofiado, com aquele tendão assim aparecendo, né? Atrofia muscular, atrofia de fâneros, né? Perde toda a pilificação, né? Aquele pelo que tem no peito do pé assim não tem, né? Às vezes a gente vê até a coxa assim sem pelo, né? Onicomicose, né? Isso tudo na inspeção e no início da palpação, né? E você pode ter ferida, né? A ferida, normalmente, nesse doente, a gente chama de lesão trófica, porque são alterações do trofismo, né? Ou aquele estágio extremo em que a carência de oxigênio é tão grande, né, que começa a ter uma isquemia e as células começam a morrer, né? Morrer, assim, entrar em apoptose, né? Necrose, é muito grave, né? Muito grave. É um regime de falta de sangue muito extremo, né?
E daí, se você ainda tem dúvida, né? Se você ainda tem dúvida, né? Com todos esses achados de exame físico, a hora que examina, coloca a mão para sentir o pulso, não sentiu o pulso, então é doença arterial periférica, né? Se tem pulso, né? O pulso pode ser um pulso de uma colateral vindo, até pode, mas é infrequente, raro, né? Então, assim, a presença do pulso te dá muita segurança, né? Então, por isso que eu tento motivar as pessoas, os vasculares sim, mas os não vasculares também, a examinar os pulsos, né? Palpar, pesquisar pulso femoral. O poplite é difícil, mas o pedioso, ele não é tão difícil assim. Então tá aqui, meu slide de palpação de pulsos. Eu não sei, vocês têm o hábito de palpar pulsos dos pacientes? Sim! Sim, eu E tenho poucas câmeras todo santo ligadas. dia. Todo santo dia, ótimo. Eu não tinha 100, dúvida. 100, 100 por mês, em média. 100 por mês, eu não tinha dúvidas de que seria 5 esse grupo. Que grupo, né? Então é isso, assim, examinar clinicamente, né, é muito revelador, muito revelador, muito revelador. É tão revelador, é vascular, é tão fácil, que se eu palpo o pulso femoral e não tem na poplítea, então o paciente tem obstrução fêmuro-poplítea, né? Ou se eu palpo o pulso, se eu consigo sentir a aorta dele, mas não tem pulso femoral de nenhum dos lados, então ele possivelmente tem uma obstrução aorto-ilíaca. Ou se tem num femoral é positivo, outro negativo, então uma ilíaca está entupida, a outra não. Então, assim, até o território da doença, né, no exame físico, né, a gente consegue ver. Né? Então, muito legal mesmo, muito entusiasmante, né? Ter tantas informações reveladas, né? E tem uma manobra propedêutica clássica, né? Que é a manobra da elevação dos membros, né? Que a gente pode fazer com o membro superior, quando tem suspeita de estenose subclávia, síndrome dos desfiladeiros, essas entidades mais diferentes, assim, né? Ou você pode fazer com o membro inferior, no caso de doença arterial periférica. Então, mais uma dica que o paciente te dá. Você está com dor na perna? O que você faz para melhorar? Eu coloco o pé para cima. Então, esse doente é o doente do refluxo venoso, né? Aquele que tem, ele tem dor ao final do dia, ele tem peso, ele tem cansaço, ele tem inchaço, ele tem o pé quentinho, às vezes bem vermelho, cheio de sangue, né? É muito diferente desse doente. Esse doente, normalmente, quando ele está com isquemia crítica, ele fala assim: eu durmo sentado, né? Eu durmo com o pé pendente, o pé para fora, né? O pé para fora da cama mesmo, né? Porque é uma tentativa de chegar ao sangue arterial lá, né? Então, quando a gente faz essa manobra do membro elevado, a gente intensifica a isquemia, principalmente nos graus de isquemia mais exuberante. Mas você é muito interessante de ver que muitas vezes a doença é bilateral, mas às vezes uma perna está num estágio diferente do outro. Então você coloca o pé para cima, um fica branco, o outro não, né? É muito revelador também para você entender qual lado está pior, né? Quando coloca o pé para baixo, e aí coloca para baixo mesmo, né? Pendente, para fora da cama. Aquele paciente que está num grau de isquemia mais avançado, ele vai ter um rubor reflexo, uma hiperemia reativa, né? Para uma vasodilatação ali, porque é isso, ele está com os mecanismos regulatórios dele todos já descompensados, né? E daí você vai ter uma cor vermelha, mas não é um vermelho normal, é um vermelho roxo, assim, é uma hiperemia global, um rubor mesmo, um rubor grande, né? E isso daí é a hiperemia reativa do paciente com isquemia. O que mais? O índice tornozelo-braço, né, é uma ferramenta que a gente usa, né, uma ferramenta propedêutica diagnóstica que não está tão disponível assim para todos, né, não são todos os lugares que tem, mas a gente ainda pode lançar mão do índice tornozelo-braço, principalmente nos casos de dúvida diagnóstica. E o que é isso?
a gente pega, insufla o manguito no braço, né, braquial, coloca o sonarzinho ali, aquilo ali é um ultrassom, né, ele não emite curva, mas emite som. Então, palpa aqui o pulso radial, coloca o sonarzinho no pulso radial, insufla, e daí vê até parar de ter som, e daí na hora que você solta o manguito, a hora que dá a primeira batida é a sistólica, né, e daí você faz a mesma coisa, medindo na pediosa. Normalmente a gente usa mais tibial posterior, né? Mas você poderia usar tanto na pediosa quanto na tibial posterior. E aí você vai fazer uma fração, né, da pressão que você obteve no tornozelo para a pressão que você teve no braço. E isso dá um índice, né? Por que a gente usa isso? Porque a obstrução nos membros superiores é muito menos frequente, né? É quase anedótica, assim, essa doença nos membros superiores, quando comparada à prevalência dos membros inferiores. Então, no geral, né, a não ser que você não tenha, por isso é importante a palpação do pulso, a não ser que você já não tem pulso braquial, né? Aí não adianta querer medir a pressão na artéria radial do paciente, né? Palpa, tem todos os pulsos, aí você faz a coleta da pressão no braço e compara com a perna. E aí você vai ter um índice, né? O índice normal é 1, né? Até 0,9 é considerado normal. Normalmente os claudicantes eles estão na fase de 0,6 a 0,9 e a dor de repouso é abaixo de 5. Ele dá umas enganadas, né, na gente, naquele paciente diabético grave, né? O diabético grave, ele tem um padrão de calcificação que é quase uma calcifilaxia mesmo, né? Ele fica calcificado e tem o Fábio está na sala de espera, posso admitir? Apareceu aqui para mim. Fábio entrou. E daí você vai ter um problema de complacência da artéria. Então, quando o manguito insufla, ele não oclui totalmente a artéria. Então, às vezes, dá um índice maior do que 1,2, 1,3. Aí você sabe que não é fidedigno como medida de isquemia, né? Atualmente, admite-se, tem até um aparelho que chama toe pressure, né? Um aparelho, um manguito para o dedão do pé, quando você quer medir, né? Porque você tem níveis de obstrução arterial que são até mais finos, né? Até mais distais. Então, hoje a gente até como medida diagnóstica e de confiabilidade mesmo, a gente até mede a pressão no dedão do pé, no hálux, tá? Bom, e agora eu coloquei uma foto para chocar, né? Então, assim, aquela foto assim que eu mostro pro aluno do 4º ano, né? Ele ficar, nossa, né? Então aí o que que essa foto nos diz, né? Muita coisa, né? A gente olha, tem um edema, né? Um edema grande, né? Eu não tô vendo nenhuma veia no peito do pé, né? Não tô vendo tendão, né? Não tem nada no relevo aí do pé, né? Em termos de, de saudável mesmo, né? Só vejo um edema, uma cianose, né? O hálux tá mais cianótico do que o dorso, que tá com uma hiperemia, né? É uma hiperemia que pode ser de infecção? Pode, mas como ela é um contínuo com uma isquemia, provavelmente é uma hiperemia isquêmica mesmo, né? De isquemia, né? Isquemia até acima do tornozelo a gente vê, né? Tem uma necrose exuberante, né? Com uma mumificação mesmo dos dedos, então bastante avançada e um território bem definido, né? Então, isso provavelmente, né, está relacionado a um território arterial de artéria pediosa, né? A artéria tibial posterior está vindo pelo malelo medial, então não tem nada a ver com isso. Então, a gente até já sabe aí qual que é a artéria que está mais crítica, né, no quesito falta de sangue, né? E aí não tem dúvidas, né, que esse paciente algo precisa ser feito, né? Algo precisa ser feito. Então, né, não tem dúvidas, né? Então, infelizmente, o indivíduo como esse ele provavelmente no estágio inicial, ele começa com uma ferida na ponta do pé. E não raramente, assim, isso faz parte da minha prática clínica, assim, desculpa trazer isso assim, dessa forma para vocês. Não raramente ele chega com receita de cetoconazol, banho de permanganato, papaina, né, todo tipo de coisa tópica, vários antibióticos. Outro dia chegou uma paciente aqui, ela tinha tomado assim ciclos infindáveis de antibiótico, né?
Porque tem uma falha de reconhecer que isso se trata de uma doença arterial periférica, de uma isquemia, né? Não é micose, não vai melhorar com antibiótico, nem com AS, né? Não é. Esse indivíduo, ele precisa de cirurgia. Né? E como que a gente vê esses doentes evoluindo? Né? A gente vai separar o doente em dois grupos. Felizmente, a maioria vai ficar no grupo claudicação. Né? O paciente fazendo o tratamento clínico dele, que eu vou falar para vocês, ele tem uma chance boa de ficar estável da doença. Né? Ele normalmente não evolui para isquemia crítica, né? Mas 10% vão evoluir a despeito do tratamento. Né? E a isquemia crítica, ela é um quadro caracterizado por uma ou as duas coisas, ou é dor isquêmica de repouso. Dor isquêmica de repouso é o paciente, é aquela dor isquêmica, uma das dores mais importantes em medicina. Aquele paciente fica com dor o tempo todo, ele fica com o pé para baixo, ele para de se alimentar, ele não fala com a família, sabe? Ele vive em função da dor, é uma dor terrível mesmo. Então, ou ele tem dor isquêmica de repouso, ou ele tem uma lesão trófica, né? Uma gangrena, uma úlcera, um mal perfurante, uma coisa assim. Né? E hoje em dia, o que nós vasculares a gente usa mais, né, desde 2019 aí que a gente vem usando esse termo, porque antes a gente chamava CLI, né, Critical Limb Ischemia, e hoje a gente chama de CLTI, né, esse paciente ele tem Critical Limb Threatening Ischemia, né, a chance dele sofrer uma amputação é de 12 a 60%, esse grupo isquemia crítica, né? Então, quando ele passa para esse extrato de baixo, né, ele sai desse primeiro, ele precisa de um vascular, algo precisa ser feito, né? Aqui é só uma outra foto impressionante, né, para a gente ver que é evidente, né? Isso é uma coisa que a gente sempre discute com o clínico também, né? Assim, tá infectado, não tá? Então você tem uma gangrena que é mais seca, uma gangrena que é mais úmida, e tem abscesso, aí tem sepse associada, né? Então você tem graus de infecção diferentes também, mas não tenha dúvidas que tem infecção nos dois, né? Agora, o úmido, né? Como ele normalmente está com abscesso, infecção ascendente, tudo, ele é um paciente que você vai ser até mais enérgico no tratamento, vai tratar mais rápido, às vezes com uma perda tecidual maior, tudo para tentar interromper esse processo, tá? Normalmente, para fazer diagnóstico, além do exame físico, né, que todo mundo vai fazer assim, como se fosse um vascular, né, além do exame físico muito bem feito, o que você pode lançar mão na sua prática clínica? Pedir um Doppler colorido arterial, né? O Doppler colorido arterial é revelador, né? Ele vai ver placas, ele vai te falar onde está entupido, né? O problema é que ele é examinador dependente, não depende muito da insonação, do transdutor, uma série de coisas. E essa semana mesmo eu peguei um Doppler que falava que não tinha fluxo do joelho para baixo, aí eu examinei o paciente, tinha pulso no pé. Então, assim, então o Doppler, ele vai te dar uma pista, mas, assim, o exame físico, ele é muito revelador, volto a dizer, né? E, assim, a angiotomografia é o que a gente pede como padrão ouro para planejar uma revascularização. Então, a gente não vai pedir angiotomografia para aquele grupo de 70%, 90% que fica no grupo claudicação. Mas para aquele que faz uma isquemia crítica, com certeza, tá? A arteriografia, ela é invasiva, né? A gente não pede como método diagnóstico, a não ser quando há intenção de tratar, né? A gente já põe o doente na mesa, coloca a agulha, daí já passa o introdutor, aí já vai, né? Passa o fio guia, balão, tudo já vai tratando. E a angiorressonância a gente não usa muito porque ela pode superestimar estenoses, né? Ela tem uma qualidade inferior na definição do vaso, então a gente acaba não usando tanto quanto a angiotomografia. Aí você vai ter, olha que coisa interessante, né? Padrões de doença diferentes, né? Isso eu vou explicar para vocês rapidamente, para vocês entenderem por que a gente falha, né, no tratamento de algum desses doentes. Então, o diabético, por exemplo, né, que é essa terceira coluna aqui, ele vai ter um perfil de destruição de leito distal, né? As artérias têm uma preferência pelas artérias das extremidades, aí você vai ter um problema de escoamento, né? Assim como
né, esse perfil de idade também, né? A gente vai vendo as artérias, a extremidade assim diminuindo, né? Daí você vai ter aquele desert foot, né? O pé que não tem vaso nenhum mais, né? Daí você não tem muito como revascularizar essa pessoa, né? Então você vai ter um padrão grave, né, no diabéticos, né? No current smoke, né, o tabagista ativo, você vai ter um perfil de doença aórtica ilíaca, né, muito grave, aquele leriste mesmo, né, com aquela doença aortoilíaca clássica, né, que você tem o entupimento de tudo aí, da renal para baixo, né, e você vai ter um misto, né, de coisas acontecendo. Então, muitas vezes você surpreende doença em todos os territórios arteriais, né, do umbigo até o dedão do pé. Então, aqui eu coloquei umas arteriografias só para vocês terem ideia, né, do que hoje a gente discute muito mais fazer um planejamento da árvore arterial mesmo na hora de pensar se vai submeter esse paciente a um tratamento endo ou aberto, né? Mas aqui, por exemplo, o que ele está mostrando nesse primeiro quadrinho é uma obstrução de poplítea, né? Uma oclusão total de poplítea. Isso, com certeza, é uma das lesões mais desafiadoras da gente tratar por endovascular. Porque às vezes numa obstrução como essa, você precisa colocar um stent. E os stents nas dobras têm uma baixa durabilidade, né? Então é uma lesão não só difícil de recanalizar com o material que a gente tem, mas difícil de mantê-la aberta, patente, né? E aí vocês veem esse monte de cabelinho, né, aqui atrás, é tudo vaso colateral, né? Esses vasos que vêm com certeza aqui por essas artérias geniculares, elas são suficientes para fazer com que a perna do indivíduo não caia, né? Assim, entendeu? Continua com a perna, mas aí começa a abrir ferida, né? Começa a ter aquele problema de isquemia mais sério, né? E aqui o que eu queria exemplificar para vocês com é o desert foot, né? A gente vai ter, principalmente nos diabéticos, uma destruição do arco podálico, assim, lamentável, né? Assim, esse P2 aqui não tem vaso nenhum, né? Do calcanhar para baixo. E aí não tem muito o que fazer, né? Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem. Esse indivíduo, ele normalmente está fadado a perder essa extremidade mesmo, né? E a gente discute hoje, esses doentes, eles não têm só DAP clássica, eles têm SAD, né? Small Artery Disease, que é um nome ruim, né? Mas é porque é isso mesmo, né? SAD, Small Artery Disease, e é muito triste realmente, porque daí você não consegue reverter, né? Esse grupo 1, né, que eu chamei de grupo 1, que é o grupo do claudicante, a gente vai tratar como trata coronário, né? Vai dar AS simvastatina, ainda tem alguma evidência para você dar AS simvastatina para esse grupo, né? Controlar os fatores de risco, cessar o tabagismo, né? E botar ele para andar, né? Isso é muito difícil para o médico estimular, porque fazer exercício é uma das coisas que potencializa a colateralização, a neoangiogênese e tudo, é o que potencialmente pode ser feito para deixá-lo no grupo clínico, né? Os vasodilatadores, eles não têm papel outro que não a melhora dos sintomas. Então, você pode dar um vasodilatador para ajudar o paciente a andar mais, né? Mas ele não vai ser em nenhum momento terapia para salvamento de membro, né? Você vai considerar para aquele paciente com dor isquêmica de repouso que você não conseguiu revascularizar, né? Você não tem evidência suficiente para dar vasodilatador para todos os portadores de doença arterial periférica, tá? O AS, a gente tem, né, alguma evidência para dar. O clopidogrel, a gente não tem evidência forte para usar, a gente importou dos cardios, né? Não, tudo que é feito de clopidogrel do femoral para baixo é chutado, né? Não tem evidência suficiente, né? Nem para varfarina, né? Você tem aí alguma evidência também com o rivaroxaban, agora talvez com menos sangramento que o clopidogrel, nessa dose de 2,5 duas vezes ao dia, né, que é uma dose nova e diferente, né, mas assim, quando o paciente ele evolui para o grau de isquemia mais crítica, né, esse paciente que você não pode deixar de correr atrás dele mesmo, né, agora, vale muito a pena, né, vale muito a pena, a gente sabe, né, parar de fumar, né,
reduzir o colesterol, né? Você pode ter 38% de redução da claudicação, né? Você controlar a pressão, né? Melhorar a distância de marcha a partir do controle de pressão, né? Tratar o diabetes, né? Tratar o diabetes tem um impacto na redução das amputações maiores, né? Deixar o diabetes bem controlados, né? E fazer a inibição plaquetária. Então, vale a pena, né? É uma doença grave que, se não for energicamente tratada desde o D1, né, a gente sabe que, infelizmente, pode acabar numa amputação maior, né? E a gente vai oferecer a amputação como tratamento primário sempre que o doente não tiver condições de passar por uma revascularização. Então, como o vascular é muito fácil, né? Todo doente que a gente for revascularizar dessa doença, né? Tudo em vascular, pode tratar aberto ou endo, né? Aneurisma, eu dei aula de aneurisma no passado, né? A gente falou muito de endo, né? No aneurisma roto, porque realmente é muito melhor mesmo, né? Mas no aberto você ainda, no eletivo você ainda pode tratar aberto ou endo, aqui também, né? A gente vai ter enxerto com veia safena, né? A veia safena é o melhor e mais nobre substituto do corpo humano. Isso, com certeza, eu tenho um viés, né? Quando eu falo isso, né? É o perfeito substituto arterial, né? Ele tem longa durabilidade. E quando você pega a safena e coloca no lugar de uma artéria, ela, assim, é muito louca. Ela pensa que é uma artéria, então ela tem uma hipertrofia da camada muscular, que ela começa a pulsar, tal. Então, depois de uns anos, você coloca ela no microscópio, ela é uma artéria perfeita, assim. É muito interessante usar a veia safena como substituto de longa durabilidade, né, e baixo índice de complicação, tipo, infecção, por exemplo, né. Enxerto com prótese a gente vai usar principalmente na ausência da veia safena, né? E quando o doente é muito grave, né? Você quer tentar encurtar o tempo de cirurgia, né? Mas você não pode cruzar a prótese pelo joelho, porque ela entope, né? Então a gente acaba realmente prótese para essa situação, não é uma conduta das mais frequentes, né? Endovascular, a gente tem dado uma preferência por conta do perfil de doente grave, né? E a gente vai fazer angioplastia com ou sem stent, dependendo da lesão arterial. E aí foi muito legal, né? Em 2019, eu estou citando aí esse Global Vascular Guidelines, né? Que tentou fazer um sistema TNM para doença arterial periférica. Eu não vou ficar entrando muito nos detalhes disso, mas só para vocês saberem que existe um racional, né? Existe um racional. Se você tem uma complexidade anatômica extrema, né? Que é o grau 3 aí, com uma severidade no esse Wi-Fi, wound, ischemia and foot infection. Se você tem, assim, aquela perda tecidual com aquela gangrena úmida, tudo, não sei o quê, esse paciente, ele vai se beneficiar mais do enxerto com safena, né? Então, para esses, a gente não tem oferecido mais endo first, né? Endo first, porque antes era endo for everyone, né? Endo first, endovascular, tudo. E daí agora a gente está mais refinado, né? O cirurgião, ele consegue também ter uma metodologia para pensar. Está mais refinado, né? Você vai ter um grau cinza aí que você poderia ser os dois, e você ainda vai ter, né, um paciente que não se beneficiaria de fazer revascularização nenhuma, né? Que é o claudicante, né? Quando a gente faz uma intervenção endovascular, a gente leva o indivíduo para uma sala como essa, né? Muito chique, né? Do Texas, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas salas parecidas com essa daí. E daí a gente pode fazer procedimentos com anestesia local, né? Então é muito atraente para aquele indivíduo grave, né? E eu tô já chegando perto do fim, né? Então vejam como é um negócio difícil de tratar mesmo, né? Não tem artéria quase, né? Você tem uma sombra do que um dia foi uma artéria aberta, né? Aí você precisa reconstruir esse caminho, né? Fazer dilatação, aí você balona, às vezes a placa volta, daí a gente vai colocar um stent, né? Olha, aí ele tá na poplite, né? Fazendo aquela, dilatando de novo para ver se fica bom. Esse doente, num grosso modo aí, ele tem uma chance de ficar de um ano em torno de 70%.
mas você consegue ter uma sobrevida livre de amputação ao final de um ano da ordem de mais de 90%. Então, normalmente, essas endo, cicatrizar aquela lesão e voltar para o claudicação, ele acaba obstruindo depois, muitas vezes, né? Só que daí você tirou ele do risco de perda do membro, então você quer devolvê-lo para aquele grupo mesmo, né? Então, esse perfil de paciente, ele volta para o centro cirúrgico algumas vezes na vida, né? Dependendo do que estiver acontecendo com a doença dele. E aí eu coloquei esse artigo, né, um artigo do professor Nelson, uma técnica que ele inventou. Esse é um exemplo de enxerto com veia, né, uma técnica bem refinada, né, talvez seja o artigo mais citado aí da carreira dele. Um acesso lateral para a artéria fibular. Então, se você for pegar uma doença muito grave, né, muito assim, com aquela árvore arterial muito destruída, mas der para um cirurgião criativo, né, achar alguém que queira realmente, né, porque isso depende de muita criatividade, esforço, né, conhecimento anatômico, muito, mas se você puder dar para uma pessoa que abrace, né, o desafio, você pode ter êxito, você pode vir a ter êxito, então isso faz a diferença, mas no geral é uma cirurgia muito, muito bela, muito, muito nobre também. Acho que era isso que eu queria dizer. Ótimo. Muito obrigado, Grace. Aprendi algumas coisas aí interessantes, viu? Muito, muito legal. Principalmente quando a gente contrasta em geriatria, a gente trabalha muito a questão da interprofissionalidade, né? Então é interessante a gente ver uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, mas ver, por exemplo, uma opinião de alguém que está muito centrado, né? Focado naquilo, ou principalmente com abordagens totalmente distintas, né? Por exemplo, ouvir um cirurgião falar de um assunto que às vezes a gente trata, né? Eu sempre me questiono o quanto que a gente está fazendo coisas erradas, né? E eu não vou ficar perguntando, mas eu tenho várias perguntas, depois eu pergunto direto, mas assim, eu vou só querer fazer, eu acho que talvez uma pergunta importante para um geriatra em termos de gestão de caso, né? Na verdade, duas perguntas, vai. Primeira pergunta, você falou muito bem do endovascular, né? E o prognóstico da Revasc, por exemplo, num paciente como esse? Então, vamos dizer que a gente tem lá um paciente, por exemplo, de 75 anos, aí eu faço um diagnóstico, fazemos todo o fluxo, tá? Ele chega em você, você fala, ó, eu vou fazer aqui uma safena, eu acho que não tem jeito, tal, é a indicação. Esse cara tem 75 anos, ele não vamos falar do diabético, eu acho que talvez um pouco diferente, mas assim, ele é hipertenso, dislipidêmico, já tem lá um stent lá no coração e tudo mais, e aí você vai partir para a revascularização. E aí eu sou lá o geriatra dele, chega para mim e fala assim, doutor, ó, tô morrendo de medo, que, putz, vai tirar a safena, vai fazer um bypass na minha artéria e tal, e eu já vi isso acontecer no coração de colegas meus e que dizem que depois, assim, um ano fecha lá a colateral, fecha a safena e tal, e como é que é isso na periferia? A patência da safena é infinitamente superior a qualquer procedimento endovascular. Tá. Né? Então, a prótese, o PTFE e o Dacron, eles se equiparam ao stent. Né? Então, a safena, realmente, por isso que eu falei desse jeito da safena, né? Ela vira uma artéria, ela vira uma artéria. O desafio, né? O desafio nesse indivíduo é que ele continua sendo tão doente quanto antes. É assim, você vai precisar realmente tratá-lo, senão vai tudo para o buraco. Mas eu penso Vai. nisso por causa da safena que a gente tira e implanta na coronária, por exemplo, porque eu lembro um trabalho há muitos anos atrás, quem fez foi o... Agora me deu um branco. Acho que é o cansaço, esqueci o nome dele, lá no INCOR. Os caras saíam da sala da Revasc e aí entravam no CAT, o cara cateava e falava o seguinte, ó, 40% fecha na saída da porta do centro cirúrgico. E aí, essa é a minha dúvida, na verdade, com relação ao médio e longo prazo desses bypass, entende? A gente Para a faz periferia. Porque o fluxo é outro, vigilância né? ativa.
Faz vigilância ativa do bypass. É Doppler a cada 6 meses, né? Alterações de nuances, né? Desde a nuance com perfil de velocidade, tudo, qualquer mudança de fluxo, fluxo tardos parvos, ou ele é trifásico, passa a ser bifásico, tudo, você leva o paciente para o centro cirúrgico, faz uma arteriografia e corrige, né? Porque você Ótimo, isso pode. daí. Tá, É isso. Você precisa ser. ótimo. Hoje em dia a gente faz vigilância ativa E essa da vigilância ativa forever, como é que é? O tempo, vamos dizer forever. assim, que vocês. Forever, Tá. né? Forever. Porque essas perguntas que são importantes, eu quero que os É. residentes ouçam isso, porque um dia um paciente sentou na minha frente e falou assim para mim, ele falou assim, pô, bacana, eu consigo conversar com você do olho até o dedo, né, assim, tipo, ele estava pedindo uma opinião de um assunto que não tem Uhum. nada a ver com a minha área específica. Eu acho que essa nossa especialidade, ela tem esse trick, vamos dizer assim, essa Sim. pegada, tipo o clínico geral, o médico da família da pessoa. Tipo, o cara liga para Uhum. falar assim, meu filho de 5 anos está com febre. Pô, sei lá, eu sou, não sei se ele vai convulsionar, eu não lembro mais de pediatria, mas se eu tenho conhecimento geral, eu vou dar um conforto. Eu vou falar, não, peraí, vai no PS, eu vou falar com o pediatra, pode convulsionar? Não, pode, mas faz tal coisa. Quer dizer, é diferente de um oftalmologista, que ele tem o luxo Sim. de falar assim, olha, eu não entendo nada disso, saiu da órbita, puta, eu não sei nada, né? A gente não Uhum. tem como falar isso. Então, eu acho que é muito importante eles ouvirem isso, porque eu sou questionado de coisas cirúrgicas, eu não sou cirurgião, mas assim, Uhum. pela vivência, né, vamos dizer assim, eu vou tendo um volume e eu vou conseguindo falar para Uhum. os pacientes, né? Então, eu acho que para eles ouvirem isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem, eu vejo especialistas de áreas clínicas que têm muito essa visão. Falar, ah, olha, eu sou nefrologista. Então, assim, Uhum. se vai fechar o enxerto lá dessa fenda, não sei. Procura o seu cirurgião vascular. E a gente não tem como dar esse tipo de resposta, porque a gente está olhando uma gestão, às vezes, de um paciente Sim. complexo, e eu tenho que dar mesmo É, essa é opinião. Muito bem, é legal. bem, bem mais difícil do que parece. Assim, 10 anos Sim, atrás, a gente, quando eu estava na residência também, a gente falava muito no task force, né? O task force eu nem trouxe ele aqui porque ele está demodé. O task force é você classificar de acordo com a anatomia, né? Então, o task A é uma suboclusão, mas não chega a ocluir, o task B já é uma oclusão de 5 centímetros, o task C de 10 centímetros, né? E daí A e B você faz endo, C e D você faz safena, né? Faz enxerto, né? E aí isso é muito pobre porque é muito mais complexo que isso. Então né? Daí, como 10 anos atrás teve um boom da endo e eles estavam fazendo endo first para todo mundo, só que daí começou a ter um questionamento disso, né? De será que era para fazer endo em todos os pacientes mesmo? Então existe uma tentativa muito grande hoje em dia de refinar isso, né? Refinar isso. Então, não só com o task, né, que é o que hoje em dia a gente chama de plan, né, que é o planejamento da árvore arterial mesmo, quantos territórios você tem de doença concomitante, mas também relacionar isso ao wound, né, a ferida que ele tem, né, a complexidade, porque às vezes você tem uma perda tecidual muito grande. Na angioplastia a gente revasculariza às vezes uma artéria, daí pode ser insuficiente para cicatrizar a ferida dele. Então, além disso, você relaciona com o wound, mas eu vou além, você precisa ver quem é o doente, né? Então, o enxerto desse com safena fermofibular, a gente demora 8 horas para fazer esse enxerto, anestesia geral, né? A cirurgia é super complicada, complexa, sangra mais, né? Então, muitos desses doentes, né, eles não vão ser, né, por mais que eles, você precisa ver, né, o que combina com ele em termos cirúrgico, ou não combina nada, né, amputação, porque às vezes você oferece amputação primária para um doente muito extremo e devolve ele para casa, né, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, né, o paciente estava definhando, assim, com aquela gangrena na perna, eles acabando com a vida dele, é aquele paciente que às vezes te pede para amputar, né? Ele pede, corta essa perna, né? Toca doído, né? muito, Muito assim, penoso. né? E aí a gente amputa e devolve ele para casa para o convívio social. Aí depois ele põe prótese ou não põe, sabe assim? Mas daí a vida continua de um jeito melhor, né? Então são doentes super complexos em termos de decisão. Não acho que seja fácil decidir, né? Eu acho que o paciente devia ter medo mesmo de fazer né? Por isso que a gente não revasculariza os claudicantes, né? Eles têm 90% de concomitância com doença coronariana, porque você vai ficar
né, oferecendo tratamento invasivo para aquele doente que claudica, né? Você vai oferecer caminhada para ele, isso é difícil, né? Muito bom, muito bom. Bom, vou deixar eles perguntarem. Oi, doutora. Oi, Andréia, tudo Nossa, bom? muito boa a aula, obrigada. Acho que a gente Ah, aprendeu obrigada muito a mesmo. você. É muito bom. Ai, que bom, E, obrigada. assim, há algum tempo, algumas semanas atrás, a gente estava discutindo com a doutora Cíntia, que é uma das preceptoras que hoje ela não pôde estar aqui, mas ela já mandou mensagem aqui para a gente, né? Sobre um paciente com doença arterial periférica. E aí surgiu uma dúvida que é sobre o uso do AS da rivaroxabana em dose baixa, em dose de 2,5, né? Se isso é superior à terapia habitual, por quanto tempo a gente faria, enfim, o que a doutora faz, né? Isso é uma prática de tratamento clínico? Né, tem um estudo chamado COMPASS, né? E tem o COMPASS, ele viu essa dose aí para doença arterial coronariana, carótida e periférica. E agora tem o COMPASS PAD, né? Que é uma análise de subgrupo. E agora tem o Voyager PAD, que são pacientes cirúrgicos, né? Então, o COMPASS PAD viu dos eventos nos pacientes tratados clinicamente e parece que realmente reduziu significativamente, assim, o meio tanto meio quanto MACE, mas bastante meio mesmo, né? O evento Major Limb Events. Então, eu atualmente, tudo bem que tem a indústria, né? Tudo tem aquela coisa, né? Sempre tem, né? As pesquisas fomentadas, mas ele até aparece nos mais recentes guidelines aí, tanto esse que eu mostrei do Global Vascular Guidelines, que é o que tem, que a gente usa mais, quanto o outro europeu aí da Sociedade Europeia de Cardiologia, ele também aparece a recomendação da rivaroxabana com alguma evidência para você dar. Então eu diria para dar, né? O desfecho de segurança é bom, né? Não sangra você associar a rivaroxabana com AS, e eu tenho dado na prática clínica baseado nesses estudos. E a gente Né? dá por tempo Eu indeterminado prefiro dar mesmo. isso, tempo determinado, porque a doença não vai embora. Né? Então, isso tem mais evidência de fazer isso do que fazer varfarina, né? Varfarina, ao contrário, você tem uma evidência para sangramento, né? O Capri foi um desastre, né? Eles tiveram que, o Wave também, eles tiveram que interromper, né? E sangra muito mais, 3 vezes mais, né? E sem essa redução de eventos aí. E o clopidogrel, como eu te falei, não tem evidência. Não tem evidência para esse território. Então, isso tem mais evidência do que os outros dois. Tá, joia? Muito obrigada. Obrigada a você. Mais perguntas? Essa pergunta da Andréa era também a minha. Legal ouvir. Matheus? Oi, olá, Ivan. Isso, Olá. tudo bem? O outro é Grace. Oi, Eu queria Matheus. perguntar sobre a indicação do cilostazol e do Vastarel, a trimetazidina, nesses pacientes aí, para a gente poder clinicamente, seria só sintomático? Você está indicando o cilostazol também, e o trimetazidina, o Vastarel? Sintomático. Sintomático. Eu tenho usado mais cilostazol na prática clínica. A evidência em termos de desfecho não existe, né? Assim, não tem suporte para você falar, vou dar e vou evitar uma amputação, né? Não tem isso. Né? E a mesma coisa com as prostaglandinas, que às vezes a gente faz internado, prostavazin, né? Mas aí eles vão cair todos naquele conjunto de medidas heróicas que você não conseguiu revascularizar, e daí você vai tentar segurar com uma prostaglandina ou é, com uma como é que chama? Ai, agora fugiu. Com aquela cirurgia do nervo, que você corta o nervo para parar de ter dor, né? Então, isso daí não é tratamento vascular, é mais sintomático. Agora, para o claudicante, para ele se estimular a andar, né? Se você consegue ter algum benefício do aumento da distância de marcha, né? Você pode dar como início, né? Como pontapé inicial e, eventualmente, depois que ele estiver andando mais, suspender. Né? É mais sintomático mesmo. E
E na tua opinião prática sobre o cilostazol, porque é uma droga que se usa muito, a gente vê muito, né? E você como vascular, o que que você acha Não dessa uso tanto. medicação? Eu sinceramente, Ele dá uns eu acho efeitos que colaterais terríveis, né? Você é, deve ver nos seus pacientes também, sim, né? não, ele tem um problemão também na geriatria, porque ele pode piorar a insuficiência cardíaca, né? Músculo cardíaco, Isso. e, e nunca me animei muito ali, porque caminhar 3 vezes por semana, 150 minutos é superior, né? Então, É assim, poxa superior. vida, para a pessoa não conseguir, né? É, Ela está muito. É que eu já penso na fragilidade, né? Ele já está numa fragilidade tão grande. Eu vou dar mais um remédio, aumenta a não, polifarmácia dele, isso, interage. Falei, isso. é Não uma dê. coisa que cada vez eu fico menos Eu animado mesmo. praticamente não prescrevo mesmo. Uhum. Interessante, hein? E a gente vê muito, né? A gente vê muita prescrição, né, de Vê, né? cilostazol. E outra coisa que a Cilostazol gente com tem. diosmin junto. E outra coisa também que a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto muito, muito clopidogrel, muito clopidogrel e algumas associações, aspirina mais clopidogrel. Sim. Eu tenho visto também isso daí. É uma questão aí também importante da gente, né, fazer essa reflexão aí. Por que que a gente está fazendo isso? Pois é, né? Pois é. É aquelas coisas de orelhada, né, eu acho. É, As pessoas vão vendo e vão perpetuando condutas, né? Eu né? acho que é mais ou menos por aí, tá? Mais perguntas? Isso eu Muito queria bom. perguntar sobre, assim, de forma mais prática para a gente, quando a gente for pensar num caso mais extremo de amputação, o que geralmente vem junto? Seria a obstrução total no Doppler? Seria a ausência clínica de pulso? Seria já uma lesão tecidual necrótica? Como é que seria essa linha entre para a gente pensar em amputação ou fazer, por exemplo, a correção com a safena, a vascularização Aí eu vou falar de forma. da minha escola, né? Vou falar lá do HC. A gente é um serviço, o professor Pedro ontem chamou de heróico, né? Assim, a gente tenta até as últimas consequências, às vezes, recuperar um membro, né? E propor, e tem doente, o doente outro dia passou por 4 tipos de revasque para tentar recuperar, né? Reverter aquele grau de isquemia dele. Assim, não tem uma fórmula matemática, né, para te passar, mas é certo que se o membro encontra-se inviável, né, você vai propor uma amputação como tratamento de escolha inicial. Você não vai restaurar um membro mumificado, né? Então, assim, inviabilidade do membro, né, é um sinal categórico, né, para você propor amputação como tratamento inicial. E a outra coisa é a condição clínica do doente, né? Então, tem paciente que está no extremo, né? Principalmente esses que são extremamente frágeis, né? Ele está vivendo num equilíbrio tão delicado, né? E quando você revasculariza, você aumenta a pós-carga, né? Você vai ter aqueles fenômenos de isquemia de reperfusão, né? Daí joga um monte de porcaria no sangue, né? Aí dá rabdomiólise, piora a função renal, tudo. Então, às vezes esse doente extremamente frágil, ele não tolera isso. A outra coisa que você pode considerar, fortemente considerar, mas daí eu vou te dar um pouco do meu input de vida. Não quero ficar colocando muitas coisas pessoais aqui, mas assim, até baseado na vivência que eu tenho com o meu chefe lá, o professor Nelson. Então, se você pega um paciente que é acamado, né? Ele é Alzheimer, ele tem acamado, ele não comunica, ele não vai protetizar nunca, né? Ele não vai tudo. Aí ele chega com uma lesão trófica no pé, você propõe uma amputação maior para ele, né? Vai fazer uma amputação e devolver ele para o lugar onde ele vive, né? Isso daí parece razoável, certo? Como medida, bem razoável. Até que você vai ter trabalhos falando assim, não revasculariza aquele cara que não consegue protetizar, né? Mas, quando você conserva o joelho, né?
o paciente senta melhor, né? Não esse doente acamado aí que desconectou já, né? Mas quando o paciente ele já tem um grau de dependência grande, né? Ele já tem uma dificuldade para caminhar, mas aí você vai propor uma amputação transtibial para ele pelo menos sentar melhor, né? Por exemplo, uma amputação transfemoral bilateral, o paciente nem senta direito, né? Ele fica todo, é horrível, até para se virar na cama ou para fazer uma transferência de cadeira, né? Aí isso tem que ser bem individualizado, Matheus, o nível, né, para você propor. Mas às vezes o paciente, se ele tem doença ortoilíaca, não dá para fazer uma transtibial, né? Você precisaria revascularizar e a gente faz revascularização para ganhar nível, né? Como forma de proporcionar melhor qualidade de vida. Então tem essas nuances da amputação também, não é só ir lá e... né? Muito bom. Grace, mais uma vez, obrigado. Muito bacana a aula. Principalmente essa atualização dos dois, eu vi que de 2019 para cá, como algumas coisas mudaram realmente. Mudaram. Acho que bem interessante ver aí a evolução, As né, sessões do congresso nessa área têm sido específica. muito quentes, As Não, pessoas brigam, muito legal. Sempre, viu? Todas as áreas. É. A nossa, eu gostaria que as pessoas brigassem mais. Elas são normalmente, infelizmente, um pouco incompetentes. Elas não conseguem nem brigar. Então, é uma pena. Brigar é sinal de opiniões. Então, É muito né? bom quando tem uma sessão aqui. Mas que bacana. Muito obrigado mesmo. Me desculpa qualquer falha na nossa agenda. E a gente vai se ver Imagina. agora dia 4/3, meio-dia, né? Meio-dia, Falando 4/3, sobre doenças doença venosas. venosa. Poxa, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado de novo, viu? Pelo teu Prazer, tempo, gente. por colocar a gente na tua agenda aí, viu? Obrigada a vocês pelo prestígio de estarem aqui comigo. Imagina, obrigado a gente. Um beijo grande, ótimo final de semana aí Beijo. para todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.